E para manter o solo equilibrado, preservando a vida microbiana, é preciso fazer a análise tanto física como química. Nos últimos anos, os métodos foram aprimorados para apresentar relatórios mais completos da real situação da atividade do produtor. Eu vou conversar com o professor Leandro Zancanaro, ele é mestre em Ciências do Solo. Professor, com todos os avanços dentro do meio agrícola, as análises de solo, elas também se aperfeiçoaram? Sim, sem dúvida nenhuma, se aperfeiçoaram muito, né? Até principalmente na parte de automação, né? E controle de qualidade, nós vimos aqui esse exemplo, né? Então, evoluíram muito sim, né? Hoje nós precisamos ter uma qualidade, uma segurança da informação associado dentro do laboratório à questão de escala, né? Então, sem perder a essência das metodologias, né? Sem perder a essência daquilo que garante a confiabilidade daquela análise para uma boa interpretação, né? Porque o método ele precisa ser primeiro selecionado, precisa fazer, para isso tem estudos de correlações, depois de selecionado o método tem que ter um estudo de calibração para depois ir implantado num laboratório. Aquele número que resulta, que um laboratório emite, ele não tem valor absoluto, é um valor relativo, ele precisa ser interpretado através de uma curva de calibração para um método que foi selecionado através do estudo de correlações. Então, houve muitos avanços sim, nós temos que valorizar muito o que nós temos. O que nós temos que saber é usar tudo isso de uma forma correta. E como que o produtor ele consegue aplicar todas essas informações no campo? Porque são muitas informações, análises que o laboratório ele libera para o produtor rural. Como que ele pode aplicar isso de uma maneira eficiente, que traga resultado? Como o produtor pode fazer isso, né? É uma boa pergunta. A gente poderia responder de maneira muito simples, né? Mas, primeiro de tudo, a interpretação de uma análise de solo bem feita, ela passa por profissionais da área agronômica. Então, assim, muitas vezes nós resumimos uma interpretação na análise de solo de uma forma equivocada a comparar com uma tabela da Embrapa, ou seja, da Embrapa, outros do IAC, do pessoal dos Minas Gerais, Paraná, do Rio Grande do Sul, né? É só comparar com a tabela, mas a interpretação não é isso. Tem uma ciência por trás. Vou tentar mostrar, né, no evento aqui, né, qual a implicação quando eu interpreto que o teor é muito baixo, qual a implicação quando eu interpreto que o nível é baixo, médio, adequado, alto. Tem implicação prática e esses números servem de referência, eles não são valores absolutos. Cabe à parte agronômica interpretar isso dentro de qual sistema integrado com qual histórico, qual a qualidade do meu sistema de produção, porque eu posso ter dois resultados iguais, com boa qualidade, perfeito no laboratório, mas com implicações diferentes na lavoura. Porque a análise de solo hoje, e sempre foi assim, mas hoje mais do que nunca, ela não pode mais ser interpretada sozinha, tem que ser interpretada no conjunto da sua propriedade, de cada campo ou pedaço do seu campo. Por isso eu falo, na verdade hoje, o produtor ele precisa de uma ajuda qualificada para interpretar tudo isso. Ele pode até comparar com tabelas, mas deixa de explorar tudo que se tem nessa ciência. Com a análise, a gente vê que cada talhão às vezes tem um tipo específico de necessidade. Para fazer essas aplicações também, como que seria essa interpretação? Por exemplo, para destinar cada nutriente para cada talhão? Vamos lá, né? Hoje o que é talhão? Seria supostamente, para a definição, uma área supostamente uniforme. Mas nós sabemos que dentro do mesmo talhão eu tenho parte mais argilosa, menos argilosa, tenho áreas com mais declividade, menos declividade, eu tenho solo com uma condição de umidade, outra condição de umidade, expressa muitas vezes pela coloração. Então hoje nós temos condições de definir ambientes de produção. O que são ambientes de produção? Ambientes de produção onde as plantas vivem, onde elas absorvem água e nutrientes. Então dentro do mesmo campo eu posso ter um único ambiente, ou posso ter vários ambientes. Então hoje eu digo para você, para cada ambiente, seja uma propriedade ou seja dentro do campo, nós temos condições de fazer um diagnóstico independente e um manejo independente. Isso é fundamental, né, para nós tentarmos explorar melhor o potencial de cada ambiente. Quando falo explorar melhor o potencial, é pensando em alta produtividade, com menor custo, com maior estabilidade, rentabilidade hoje, amanhã e sempre. Então, nós temos assim, para cada ambiente de produção, que é o solo, caracterizado pelo solo e clima, né, parte climatológica,
posso ter uma estratégia de adubação, de calagem, de sequência de culturas, né, em função inclusive das aptidões dessas terras. No mesmo solo, no mesmo campo, posso ter um solo muito argiloso, outro muito arenoso. Talvez eu faça aqui, talvez não, eu posso fazer no solo argiloso, quando uma região que chove bem, 2 safras por ano. No ambiente muito arenoso, talvez nem agricultura devo fazer uma boa pecuária. Então, isso que a análise de solo, quando devidamente interpretada no contexto da propriedade e contexto do campo, com ciência nos permite. Nós temos a análise química do solo, mas qual que é a função da análise física para fazer essas aplicações, essa correção do solo correta também? Análise física, a nível de rotina, num laboratório, a nível do dia a dia da lavoura, análise física, muitas vezes nós resumimos a textura do solo. Se é um solo com maior proporção de argila, menor proporção de argila, automaticamente maior proporção de areia ou menor de areia e silt, que é uma partícula intermediária. Então, essa separação entre textura, argila, silt e areia é uma divisão por granometria, tamanho de partículas. Então, isso é o que nós chamamos de análise física do solo no dia a dia, dentro de uma análise de rotina, tá ok? Só claro que, a nível de ciência agronômica, existem outras determinações da parte física, que são a condição de compactação, permeabilidade da água, porosidade, né, resistência e penetração, que não é feito no laboratório de rotina. Mas no laboratório de rotina é feita a determinação de textura. Qual que é a implicação disso? Solo, de modo geral, solos argilosos retém mais água, solos argilosos têm mais matéria orgânica, automaticamente, tendo mais matéria orgânica, conseguem fornecer mais nitrogênio, tendo mais matéria orgânica tem maior CTC, consegue reter mais cálcio, magnésio, potássio, né? Automaticamente também os nossos solos mais argilosos, de modo geral, são formados, de modo geral, quase na totalidade, por óxido de ferro e alumínio. Solos argilosos no Brasil são muito ricos em óxido de ferro e alumínio, que fixam muito fósforo. Automaticamente muda toda a dinâmica. Com isso eu consigo ter uma noção como que o enxofre vai se comportar ali, que é dependendo, a principal fonte é a matéria orgânica. Eu consigo saber como o nitrogênio vai se comportar, o fósforo como vai se comportar, o potássio como vai se comportar, o cálcio, o magnésio, o zinco. Eu consigo ter uma inferência de como tudo isso vai comportar. Em contrapartida, no solo mais arenoso, eu sei como vai se comportar também a matéria o nitrogênio, porque tem menos matéria orgânica, o enxofre, como o fósforo vai se comportar, como o potássio vai se comportar e todos os nutrientes. Então, em cima disso, eu tenho uma noção de como eu devo manejar, né? E automaticamente tem uma implicação muito prática. Aonde que eu posso fazer um manejo mais intensivo, onde eu vou fazer um manejo não tão intensivo. Então, mexe com todo o planejamento da propriedade. E tem muito a ver com a água, que tudo ocorre no solo através da água. Para a gente encerrar, hoje, qual que seria o desafio na correção de solo para a gente alavancar as produtividades, que o Brasil também tem o desafio de alimentar mais pessoas na questão da população mundial? Qual o desafio? Boa pergunta, né? Hoje nós temos aí uma diversidade de cenários, né? Os nossos solos do Cerrado, principalmente, são solos ácidos, pobres, nutrientes em geral, muito bons fisicamente, né? E quando nisso, com pouca limitação quanto à parte biológica. Então nós temos essa mentalidade de nossos solos serem ácidos e pobres, ela é uma realidade. Se você for abrir uma área de cerrado hoje, onde conseguir, ou for inserir uma área de pastagem para a agricultura, uma área de pastagem com pouco investimento, isso é verdade. Esse conceito de correção do solo, que eu preciso pensar na correção, nas adubações por si só. Então esse conceito mais mineralista, no passado, ele continua válido. Se alguém for fazer isso hoje, vai precisar desses conceitos. Porém, o Brasil evoluiu muito, o Brasil é referência no mundo. Eu acho que nós brasileiros, tenho certeza que nós brasileiros temos que nos encher de orgulho pelo que o Brasil fez, pelo que a agricultura fez, os agricultores fizeram, a classe agronômica, a parte técnica fez. Nós transformamos o Brasil em referência na parte agrotropical. E para quem trabalha com culturas anuais, o sistema plantio direto é um avanço muito grande. Então nós temos áreas cultivadas há 50, temos áreas cultivadas há 40, temos áreas cultivadas há 30, há 20, há 10 anos atrás, né? Temos áreas que têm ao longo do tempo, devido a essa limitação química inicial, que em função de todo o investimento do produtor com calagem, fósforo, adubações e tal, eles já deixaram de estar com níveis baixos, passaram a estar níveis adequados a altos. Associado a isso, nós temos sistemas com 2 safras por ano, nós temos um bom sistema indireto. O sistema indireto muda toda a dinâmica da água, toda a dinâmica da acidez, toda a dinâmica do fósforo, toda a dinâmica do potássio, assim por diante. Então o desafio é como entender 2 cenários reais.
com os conceitos antigos são válidos, só que hoje eles estão muito mais integrados, devem ser usados de maneira mais sistêmica. Então o desafio é interpretar esse sistema muito mais dinâmico, porque nada mais é isolado. Aqui, antes eu poderia interpretar de maneira isolada, hoje não mais. No sistema mais integrado, 2 mais 2 pode não ser 4. Pode ser 3 num sistema de produção ruim, mas pode ser 5, 6 num sistema integrado.